bem-vindos ao nosso podcast Direto Sem Café. No episódio de hoje estamos aqui com dois investigadores que estão a transformar a psicologia clínica. Estamos aqui então com o Fábio Dias e Tiago Abril, que recentemente foram reconhecidos com o prémio Innovation Hub 2023, destacando então as suas contribuições excepcionais. Vamos então explorar um bocadinho as trajetórias de cada um na realização da psicologia clínica. Podem começar por apresentar-se e falar um pouco, assim, subtilmente sobre vocês. Bom dia, o meu nome é Fábio, estou agora no terceiro ano de doutoramento em Psicologia Clínica aqui na Lusófona. Também estou a ajudar enquanto docente e faço um pouco de investigação pelo meio. Bom dia, o meu nome é Tiago, tal como o Fábio também estou no doutoramento de Psicologia Clínica aqui da Lusófona. Estou no segundo ano, ou no terceiro, e também trabalho como docente. Também faço um bocadinho de investigação, portanto, tal como o Fábio, faço um bocadinho de tudo. Obrigada. Parabéns pelo prémio, já agora. Como então foi reconhecer este reconhecimento e o impacto que este prémio acabou por ter nas vossas trajetórias, tanto académicas como profissional? Bem, também contextualizando um pouco, isto é um concurso que a Ordem dos Psicólogos costuma fazer todos os anos para alunos de Psicologia. Desde a licenciatura, mestrado e doutoramento. Nós, ainda dentro do doutoramento conseguimos candidatar-nos. A ideia aqui também foi um pouco explorar a água. O nosso projeto misturava um pouco de intervenção psicológica e inteligência artificial. Como ainda é um tema muito sensível, nós queríamos ver quais eram as reações para ver realmente, sobretudo, se havia interesse em continuar por esta área e se a nossa investigação também está num bom caminho. Mas o feedback que tivemos foi bastante positivo. Ainda hoje recebo convites no LinkedIn de psicólogos e de algumas instituições que querem também começar a entrar por este caminho, porque a maioria das pessoas sabe que isto é o futuro. Acho que o meu colega disse tudo, mas na realidade, na ótica também do doutoramento em si, acaba por ser um feedback bastante positivo para saber que existe uma valorização e existe interesse naquilo que está a ser produzido, ou neste caso ao nível académico, para uma utilidade final do produto dos doutoramentos, porque este produto em si, ou seja, este prémio, acaba por ser um somatório de um bocadinho da tese dele, um bocadinho da minha tese. Obrigada. Ambos então estão envolvidos em projetos de pesquisa. Poderiam então compartilhar sobre as áreas específicas em que estão focados e como estes projetos estão a contribuir para avanços na psicologia ou psicologia clínica, como preferirem? Bem, então se calhar começo, porque tu realmente está depois a outra parte da ligação. Portanto, a psicologia clínica neste momento está a atravessar uma pequena mudança de paradigma. Nós passámos algumas décadas muito presos àquilo que era a investigação com base em síndromes, com base em protocolos, e neste momento nós já temos bastante investigação que comprova por trás que existem muitas outras variáveis que nós poderíamos tentar abordar. E isto tem surgido agora numa nova ótica baseada, por exemplo, em processos. Ou seja, nós pensarmos em comportamentos positivos, em comportamentos negativos que nós temos no dia-a-dia, em retermos ou variarmos o nosso comportamento, e isso realmente é uma análise que é feita muito a nível individual. E a grande maior parte dos questionários, por exemplo, que nós costumamos utilizar, eles avaliam o grupo e não se espelham propriamente aquilo que é o comportamento do indivíduo. Portanto, os estudos da minha tese, aquilo que vem começar é arranjar novas formas de nós conseguimos avaliar uma pessoa a nível individual de uma forma bastante mais específica para depois os clínicos conseguirem usar esta avaliação e conseguir modelar a intervenção que eles fazem muito de uma forma personalizada aquilo que ele está a fazer. Agora, isto pode ser feito com base em questionários, com base no comportamento não verbal ou inclusivamente no discurso que nós estamos a ter. Por exemplo, há muitas palavras e a forma como nós construímos o discurso que poderíamos ali tirar alguns indicadores que são importantes. O meu trabalho vem neste sentido, começar a criar as bases daquilo que será informação que pode vir a ser importante para que os modelos de inteligência artificial consigam depois vir a auxiliar aquilo que é o trabalho dos psicólogos no trabalhar de intervenção e de personalizar as intervenções. O meu caso acaba por ser a continuação do projeto Fábio em certa medida, ou seja, não é este o levantamento inicial, é o que fazer depois com este levantamento. E o objetivo é conseguir compreender, na ótica da clínica, é compreender em que medida o AI pode ser utilizado para o estabelecimento da aliança terapêutica, mas também para o estabelecimento do processo terapêutico em si, ou seja, em que medida ela pode ser um elemento válido, complementar ou até mesmo substitutivo do psicólogo. No entanto, podemos extrapolar isto também para outras áreas do conhecimento.
em que medida o AI pode ser utilizado e a relação, não só com o AI, mas com outros agentes, podem ser utilizadas de forma útil nas mais diferentes ações, como por exemplo ações de formação, que não têm que ser específicas da psicologia, ou mesmo, por exemplo, uma pessoa estar a treinar para uma entrevista, ou seja, existe um conjunto de elementos que podem ser avaliados e utilizados. Não nos temos que limitar apenas à parte da psicologia clínica. Ou seja, é utilizar o AI a nosso favor, porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que o AI está aqui para roubar trabalhos e para, pronto, tem de certo modo um preconceito com o AI, de que agora está tudo a ser robôs e assim, então é tentar utilizá-lo a nosso favor também para nos ajudar, não só a desajudar. É como a internet. Sim. Quando a internet surgiu, muitas pessoas acharam que iria fazer uma grande ruptura no mercado de trabalho. E fez. Houve uma grande alteração. Mas a realidade é que os secretariados continuam a existir e a funcionar. A grande diferença é que agora utilizam a internet, utilizam o correio de e-mail, não utilizam os meios que utilizavam anteriormente, o fax, etc. Portanto, é uma ferramenta que irá abrir e fechar portas, mas as portas que irá abrir serão portas que serão oportunidades para as pessoas. Possivelmente o que nós teremos daqui por uns anos não será a realidade que nós temos atual, mas não será uma realidade que exclui os seres humanos enquanto pessoas ativas ou enquanto decisores. É um pouco uma história da internet, é exatamente isso. Sim, é uma realidade nova que nós temos então que nos adaptar e usar a tecnologia a nosso favor. Bem, agora relativamente à jornada académica. A jornada académica, especialmente um doutoramento, apresenta desafios. Quais é que foram então alguns dos desafios mais significativos que enfrentaram e como é que conseguiram superá-los ao longo do tempo ou que ainda estão a tentar superar? Tirar um doutoramento, por exemplo, e dar aulas ao mesmo tempo deve ser desafiador, não? Honestamente até é bastante importante, porque aquilo que o doutoramento nos permite, na verdade, é a manutenção do conhecimento e aprofundarmos cada vez mais a matéria. Mas obviamente é possível sempre pôr-se mais um bocado essa informação nas aulas, mas eu acho que o maior desafio, sobretudo nas nossas áreas, é como isto ainda é muito novo. Nós não conseguimos propriamente ir buscar informação que já esteja comprovado nisto. Portanto, os nossos projetos são muito de índole exploratória. Nós não sabemos, nós nem sequer conseguimos propriamente formular hipóteses, nós simplesmente vamos averiguar aquilo que conseguimos ou eventualmente conseguimos fazer com esta área. O maior, por exemplo, a pegar também na questão das aulas. A questão das aulas é interessante porque, se por um lado nós temos que nos aprofundar num tema, as aulas também nos permitem, em certa forma, aprender a comunicar com os outros, a comunicar aquilo que nós temos a comunicar. Não para o âmbito que nós estamos a estudar, para o âmbito das UCs, mas é um facilitador nesse aspecto, é bom, mais ao nível pessoal, ao nível individual. Por outro lado, ao nível das grandes limitações, as grandes limitações eu diria que há duas. Há a teórica, como o Fábio estava a dizer, é uma limitação que nós temos não só ao nível de encontrar a informação, mas também de outros elementos teóricos que produzem muito mais componente teórica e não propriamente estudos com dados, ok? São mais questões de opinião, embora tenham algum pendor científico, que muitas vezes acabam por limitar e mesmo a postura da sociedade atual. A sociedade atual está com muito medo do AI, tal como foi dito. A sociedade atual ainda não abraçou, por exemplo, realidade virtual ou realidade aumentada como metodologias que podem ser utilizadas, por exemplo, na prática terapêutica. E estas resistências acabam por ir contra o nosso favor, em certa medida. Mas na ótica da investigação em si, o maior problema identificado por mim está associado ao acesso da amostragem para fazer os estudos experimentais. Não é fácil conseguir fazer um estudo experimental que seja validado a todos os níveis, portanto que seja uma coisa bem feita, quer na ótica da ética, quer ao nível processual, e ainda conseguir completar com uma amostragem aceitável, sem que o estudo acabe por ter lacunas. E muitas destas lacunas estão associadas à pressão que hoje em dia existe para a publicação, que não nos calha só a nós enquanto alunos de doutoramento, calha neste momento a todos os elementos de investigação. Sim, mesmo na questão dos questionários, eu demorei um ano praticamente a recolher 350 questionários.
porque realmente demora bastante tempo e isso, ficamos bastante limitados também ao contributo das pessoas para isso. Não, mas há também uma outra questão que tem a ver com o cruzamento das áreas. Nós, obviamente, no nosso background é mais na parte da psicologia, nós tivemos necessidade muito de aprofundar naquilo que é a tecnologia e ainda são conhecimentos bastante superficiais, mas, por exemplo, uma preocupação que nós temos muito grande neste momento é, por exemplo, a parte da privacidade. E nós ainda nem temos bem noção realmente de quais é que são todo aquilo que é necessário para garantirmos, por exemplo, a confidencialidade e a segurança da pessoa naquele sentido. Mas toda esta área, pronto, ainda é muito nova, ainda vamos muito entrar realmente quais é que vão ser os melhores protocolos e as melhores condições para se conseguir fazer investigação. E porquê psicologia? Porquê que escolheram então psicologia como área de estudo? Queres começar? Bem, para mim era uma área bastante ampla. Queria conhecer mais como funcionava o pensamento humano e, na verdade, ainda hoje continuamos a querer perceber como é que funciona o conhecimento humano, o pensamento. Estamos cada vez a evoluir mais na parte da neuropsicologia, mas esta questão, por exemplo, da AI vai-nos ajudar porque ele mimetiza aquilo que nós fazemos, o pensar. E aquilo que nós estamos até agora a descobrir é que a forma como a nossa própria memória funciona, a atenção, todos estes processos, é uma questão que está constantemente em mudança. Portanto, esta questão de, por exemplo, termos a fazer doutoramento é necessário porque estamos sempre a atualizar e a ver novas informações para não ficarmos presos naquilo que era uma realidade que já mudou. Bem, eu acho que toda a gente que se quer dedicar à investigação continua a ser uma criança e tanto eu como o Fábio somos duas crianças, porque continuamos a perguntar porquê. E acho que o maior foco aqui da minha parte foi quando comecei a direcionar o porquê começou a ser, porque é que as pessoas fazem isto. Portanto, sou um bocado comportamentalista na visão tradicional da psicologia, mas é uma questão mesmo de compreender o comportamento das pessoas. Porque é que as pessoas fazem determinadas coisas, de que forma poderíamos fazer com que fizessem algo ou não fizessem algo. Mas também existem outras áreas que eu tenho de interesse. Eu tenho um grande interesse por áreas tecnológicas. Um fascínio pequenino era, por exemplo, os robôs. Por isso não acaba por ser estranho pensar em AI e na interação com a AI. Da mesma forma que eu não me importaria também trabalhar com a interação com um robô, possa existir na indústria ou noutro sítio qualquer. Tem muito a ver com a questão da interação e comportamento. Um gosto pessoal. E após tantos anos de estudo conseguiram responder a alguns porquês que foram surgindo ou ainda há muitos porquês que ainda estão por responder? A parte gira é que quando nós começamos a ter respostas aos porquês, eles multiplicam-se. Porque a maior parte das respostas não é a 100%. Ou seja, a resposta geralmente costuma-nos dizer não é por aqui. E ainda bem, porque se nós tivéssemos a resposta final, em certa medida era frustrante, porque acabava ali. E é muito interessante nós continuarmos a perceber, não é por aqui, é por ali, e continuamos a navegar, e por tentativa de erro ou não, com muito estudo experimental que é o que nós fazemos, tentativa de sim e não, erro ou não, vamos desbravando, mas a cada porta que se abre, abrem-se uma data de espaços novos que nós não conhecemos. Sim, mesmo a questão dentro da psicologia, nós agora estamos a tentar mudar o paradigma de o que funciona para como é que isto funciona. Então estamos a dar alguns passos atrás para percebermos realmente não fazer intervenções com base naquilo que foi uma avaliação grupal, mas naquilo que é o indivíduo. Portanto, tudo isto ainda vai mudando. Relativamente ao doutoramento, estão a gostar de tirar o doutoramento? Recomendariam a alguém tirar o doutoramento? Ou... É sempre uma questão. Não, obviamente é algo importante para alguém que queira continuar sempre dentro da área do conhecimento. Pela parte de lecionar é bom também, não é? Mas eu acho que pelo menos para nós o mais importante é isto. Como nós necessitávamos de conhecimentos mais aprofundados, acho que acabou por ser uma decisão lógica. Agora, obviamente, sobretudo em áreas pouco exploradas, implica bastante trabalho por trás. Eu diria que o doutoramento é útil, depende do objetivo da pessoa. Eu acho que o objetivo deve ser bastante transparente para o próprio e deve ser transparente para os objetivos que ele pretende alcançar depois de o completar. Se for apenas para ter o título, eu não recomendaria o doutoramento. Eu recomendo o doutoramento para quem quer realmente atingir um objetivo.
em que o doutoramento é o procedimento para lá chegar. Alguém que não se importa de ser criança e fazer perguntas, e que no final do dia não vai saber a resposta das perguntas, muitas delas. E tem que esperar um ano para ser aplicado assim. Mas na realidade é esse que eu recomendo o doutoramento. É quem quer saber mais e quem vê um produto no final que possa ser aplicável e útil, mas também que consiga ter um crescimento individual no processo. E é este crescimento um bocadinho de criança, que é, se calhar quando éramos pequeninos perguntávamos porque é que a Terra era redonda, agora parece muito mais simples, mas é uma pergunta bastante interessante se formos a pensar. E nós temos que continuar a fazer estas perguntas. Portanto, quem ter este desejo, esta necessidade, até para depois conseguir aplicar as respostas de forma útil, faz todo o sentido ir para um doutoramento. O que eu quero dizer é, quem vai tem que saber ao que é que vai, o que é que quer, e o que é que quer é uma coisa palpável no final, é um produto palpável no final. E para esses eu acho que é extremamente útil, até porque vai haver sempre uma aprendizagem de aprender com o que está a ser novo, aprender com os outros, e vai ser uma aprendizagem que, em princípio, se irá aplicar para o resto da vida. A pessoa estar constantemente a tentar descobrir o que é que os outros descobriram sobre aquele tema, de forma a que aquilo se integra com outros temas, de que forma eu consigo saber mais, e o objetivo é mesmo esse. Acho eu. Sim, e no final o objetivo é contribuir para o avanço científico, não é? Sim. Basicamente. Como então veem o potencial impacto das pesquisas realizadas no contexto da psicologia clínica e como essa inovação pode ser aplicada para beneficiar a comunidade e a prática clínica? Eu acho que já, não tenho a certeza, já responderam, mas acho que no fundo, pronto. Mas é bastante importante no sentido de primeiro estarmos a averiguar que ferramentas é que podem ser importantes ser colocadas no terreno, testá-las na prática e depois realmente aplicá-las. Continuamos com um grande problema, por exemplo, muitos psicólogos continuam a usar instrumentos já bastante datados. Só que esta produção de novos instrumentos, novas ferramentas, é sempre um processo bastante complicado. Daí que o nosso objetivo é mesmo tentar avançar mais nesse sentido, sobretudo pela parte da via digital. Sim, e não só na questão da validação dos instrumentos, sabemos que o que estamos a usar é concreto e útil e que funciona, mas também existe uma questão que é os projetos que estamos aqui a propor, ou seja, a união do projeto que nos levou a ganhar este prémio, está associado numa solução prática, ou seja, é uma solução em que nós podemos criar uma espécie de psicólogo virtual, um psicólogo que é uma AI e que pode ser utilizado como um complemento a outros psicólogos, ok? E sabemos também, temos uma ideia que isto fará muito mais sentido para determinados tipos de intervenção, pelo menos a priori, ao nível de conhecimento que temos. Também sabemos que este tipo de metodologia com AI, seja em VR ou em AR, ou até mesmo de outra forma, com a chatbot, outra forma, poderá também ser utilizado para outras vias diferentes, como por exemplo a formação entre psicólogos, quando estamos a fazer a situação de roleplay. O roleplay é uma técnica já utilizada e o que estamos a fazer é, em vez de colocarmos duas pessoas que se conhecem previamente a fazer o roleplay, que já têm uma relação prévia, podemos colocar uma pessoa com um AI que na realidade se irá comportar como uma pessoa, mas não há uma relação prévia. Portanto, não será tão disruptivo e a pessoa não terá vontade de se rir e levará a situação com uma brincadeira. Mas também podemos levar a pessoa a fazer um treino com AI para uma entrevista de trabalho que iria ter. A pessoa poder realizar essa entrevista no seu quarto, descansado, e ter um entrevistador sentado na sua escrivaninha, fazer perguntas estereótipo que seriam também colocadas na entrevista sobre a área de conhecimento desta pessoa. Uma forma também de podermos utilizar não apenas na clínica em si ou na prática clínica, como a situação do roleplay, mas é uma solução que pode ser utilizada de forma criativa por várias pessoas para diferentes fins. Pode-se usar até no dia-a-dia, por exemplo. Sim. Isso da entrevista seria muito, muito bom, realmente, porque, pronto, resolveria muita ansiedade que temos com a entrevista, nervosismo e metia-nos mais preparados para sermos nós e para, pronto, para ajudar-nos. Para aqueles, então, que estão a iniciar as jornadas académicas, quais conselhos partilham com base nas próprias experiências que tiveram? Eu diria importante em primeiro, que é aprender a aprender. Foquem-se em começar a aprender como é que vocês aprendem.
E lembrem-se que determinadas formas de conhecimento têm determinadas formas de aprendizagem também, certo? A matemática aprende-se melhor fazendo exercícios, a linguagem, se calhar, ou mais processos fonéticos associados. Mas é isso, vejam como é que vocês aprendem, porque também vai auxiliar, seja na parte da licenciatura, mestrado, seja no resto da vida, na verdade. E nunca esqueçam de fazer os porquês, as perguntas dos porquês, certo? Sim. Eu iria dizer mesmo isso, nunca se esqueçam de fazer os porquês. Porque é que estão a aprender isso e não estão a aprender outra coisa? Porque é que, além de quererem saber especificamente isso, porque é que é isso que vos faz levantar de manhã e depois ir à escola e ter as aulas e ter aquele esforço todo de estudar e trabalhar e saber mais? E também em que medida esse interesse não vai além disso? Em que medida a pessoa, por gostar tanto daquele tema e estar tão interessada, em vez de olhar só para o que é dado na faculdade e em vez de utilizar todo o outro tempo para fazer as outras coisas da vida, utilizar também um bocadinho desse tempo para ir buscar mais a fundo sobre aqueles temas que até gosta bastante e que na realidade até se cruzam com isso. Porque a motivação para o sujeito é aquela motivação de aquilo que a pessoa vai atrás. E eu espero que na academia o que as pessoas estão a fazer de curso é algo de que elas vão atrás porque querem. É aquilo que, se não houvesse academia, eles iriam tentar de alguma forma procurar a informação e saber mais sobre. É nesse sentido. E também relacionado com o primeiro estudo que eu acabei de fazer, que era um questionário muito geral, mas uma das variáveis que estava bastante relacionada também com outras variáveis positivas é a motivação. Portanto, mesmo em termos de saúde mental, quanto mais vocês estiverem motivados para o que estão a fazer, mais no geral comportamentos positivos também acabam por ter. Às vezes a motivação nem sempre está cá, portanto a determinação também faz parte. Não? Se tens aquele objetivo, eu sei que eu tenho esse objetivo, então tenho que seguir. Às vezes não estou motivada, mas lembrar do meu objetivo e tentar. Mas a questão é porque é que a pessoa não está motivada para o objetivo? Há motivação intrínseca e extrínseca, não é? Pois é, não é? Será que esse é realmente um objetivo válido ou será que são outros pormenores que estão no meio? A pessoa, geralmente, quando está motivada para um objetivo, descobre mais sobre ela própria durante o processo do que, não vou dizer quando no final conclui o objetivo e consegue obter o que quer, mas a realidade é, durante o processo a pessoa está a descobrir-se. Isso é uma coisa bastante positiva. E às vezes nós surpreendemos porque os nossos objetivos não são realmente do nosso interesse, ou muitas vezes não são os objetivos que não são do nosso interesse, mas existem outras coisas que nos levam a ser muito mais preguiçosos. Sim, e lembrem-se também que a licenciatura, o mestrado, são apenas alguns conhecimentos básicos que dizem que são necessários, por exemplo, para aquela profissão. Mas aquilo que vocês aprendem lá fora relacionado com esses temas vai ser muito mais atualizado e vai estar muito mais também em conta. Portanto, quanto mais vocês aprenderem para além das aulas, ou perguntar aos professores também mais sobre este tema que podem conhecer, é algo que vai ajudar também bastante nesse percurso. Até porque as informações que retiramos exteriormente às aulas é aquilo que nos distingue dos restantes que também estão aí a estudar. Sim. E no nosso caso foi entrar pela parte da tecnologia, por exemplo. Olha, ficou muito bom. Pronto, muito obrigada então pela vossa presença, foi uma honra tê-los aqui connosco para contarem a vossa experiência, gostámos imenso e da minha parte é tudo. Já sabem que podem assistir ao podcast no nosso Spotify, no YouTube e no nosso site da Universidade Lusófona. Obrigada.